Mais um Mavcast no ar, sejam todos bem-vindos. Começou de supetão, né, Priscila? Vinícius, seja bem-vindo de volta na sua cidade natal. Cara, que saudade. É pra eu reclamar ou não? Não, daqui a pouco. Deixa eu apresentar, Tá. Vou falar do que a gente vai abordar hoje ainda. Tá. Vamos dar oi pro João Paulo? Fala, João. Beleza? Oi. Olá, tudo bem? Joia. Tá E mais polido? Tá melhorando, né? Eu acho que às vezes é a sua ausência que faz ele Tava com saudade. participar um pouco mais. Mas, pessoal, no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre homeopatia veterinária. E a gente trouxe a convidada mais que especial, a Priscila, tá aqui com a gente também. Vinícius, apresenta a nossa convidada. Claro, claro. Bom, estamos aqui com a Priscila, ela que é formada em veterinária na UFO. Ela é mestre em ciências animais, tem MBA em marketing e vendas pela FGV, tem formação em homeopatia, pós-graduação em homeopatia veterinária, pós-graduanda em gastroenterologia veterinária, e ela faz atendimento clínico de pequenos animais no Centro Veterinário Cirlei Manzan. Então, Que é aqui na cidade de Uberlândia. Isso, aqui no Uberlândia, minha terrinha. É um prazer estar aqui. Podem mandar os pacientes para lá. Pode ficar tranquilo que vai chegar um monte. Você vai aguentar a demanda depois desse episódio? Aguento. Se precisar, você chama uns estagiários aí? Chamamos estagiários. Aí, oportunidade, hein, galera? Isso aí, chega lá. Antes de dar início a esse bate-papo, só dar um recadinho aqui pra vocês. Dia 24 e 25 de junho vai acontecer o curso de acupuntura veterinária, certo? A gente está trazendo o professor Alexandre Benezzi, que é especialista na área, referência no Brasil inteiro, e ele vai estar aqui com a gente ministrando esse curso de 2 dias, certo? E para mais informações, entra no Mavcast e tem um destaque lá, cuidado Vinícius, esse microfone foi caro. Pardon. Tem um destaque lá no Mavcast sobre os detalhes do curso e é isso, né? Assim, é só importante ressaltar que é um curso tanto para estudante de veterinário quanto para quem já atua, né, com acupuntura, porque o Alexandre ele vai trazer uma parte introdutória ali no começo do curso. E sabe muito, hein? Sabe muito, mas ele vai abordar a interdisciplinaridade entre várias áreas da medicina veterinária e relatos de casos aí que deram certo na acupuntura. Vai ter demonstração prática, então a gente está aproveitando para trazer uma experiência aí de fora para a cidade de Uberlândia, para agregar aí no trabalho de todo mundo. É isso aí. E agradecer também o Bar G8, que é o melhor bar de Uberlândia. É universitário, mas você também que não aceitou sair da faculdade é muito bem-vindo lá. Assim como nós. Então, G8, melhor porção. Como é que é? Porções baratas e cerveja gelada. Não, Porções baratas e litrão barato. Então fala. Litrão barato e porções honestas. Boa. Porções geladas e... Não, cervejas baratas. E agradecer demais o G8, que hoje a gente tá gravando agora num sábado, né? Então a gente tomou o nosso tempo aí de ir lá no G8 para estar aqui, mas ele fez questão de estar presente conosco. Mandou uma Kaiser geladíssima, muito gostosa, que a gente vai começar a tomar agora. Exatamente. Um abraço pra Kaiser aí e... Simbora pro episódio? Bora. Então roda a vinheta. Já rodou, né? Priscila, deixa eu te falar. Vamos começar contextualizando o que é homeopatia, o que é homeopatia, por definição mesmo, e a gente entra no assunto. Quem descobriu a homeopatia foi Hahnemann, lá no século XVIII. Ele era médico, né, de formação, e muito insatisfeito na época com o tipo de terapêutica que existia, porque, por exemplo, a pessoa ficava doente, eles faziam sangria, né, amputava, né, os membros, né, era o método que eles achavam que era válido, né, então a pessoa doente, eles acreditavam que o sangue estava adoecido e eles sangravam a pessoa, né, então boa parte dos métodos que existiam na época era desse tipo, e ele era muito insatisfeito porque ele não via sentido em provocar mais dor, né, a boa parte dos pacientes vinham a óbito. Então ele chegou a quase desistir da profissão, mas Hahnemann era um homem muito inteligente. Boa parte do que ele arrecadava de dinheiro vinha de traduções de literatura, né, acho que na França, se eu não me engano. E ele pegava vários tipos de livro para traduzir, e em determinada época ele foi traduzir um livro de farmacologia, falando sobre o uso da quina no tratamento de malária. E sei lá o que deu na ideia dele, né? Algumas pessoas dizem que ele queria já dar cabo na própria vida. Outros dizem que ele já tinha na ideia, né, desde lá de Paracelso, que falava da cura por semelhante. Dizem que ele já tinha esse conceito introduzido e ele queria testar esse princípio, né? Então, como tem muitos anos, né, existem algumas teorias sobre o assunto. Que é um pouquinho do princípio da vacina também, não é? Mais ou menos. Uhum. Mas a ideia é da cura pelo semelhante. Então, ele resolveu que ele ia tomar a medicação, a quina, né? E ele percebeu que à medida que ele foi
tomando a medicação, ele adoeceu e apresentou, tomando o medicamento que era usado para tratar a malária, ele começou a apresentar os mesmos sintomas de uma pessoa que tinha malária. E a partir daí que ele começou a desenvolver a terapêutica e trabalhar com experimentação. Então, a forma com que ele foi descobrindo a medicação e a maneira de fazer essa medicina é experimentando. Então, inicialmente, venenos, né, que provocavam sintomas. O conselho de ética ia ficar doido com esse cara. Pirado. Exatamente. Plantas que eram usadas como fitoterapia ou para cura, né? E ele começou a desenvolver esses princípios. Inicialmente, ele foi testando nele. E depois em conhecidos, parentes, médicos, amigos que também apoiavam o estudo. E foi chegando hoje uma série da classe medicamentosa, né? Então ele criou um livro de matéria médica. Hoje a matéria médica homeopática deve ter em torno de 3.000 medicamentos, né? E Hahnemann foi desenvolvendo vários deles, né? Descobrindo aí até ele vir a óbito. E além disso, ele começou a aperfeiçoar a terapêutica. Então, ele tem os livros, que é o Órgão, né, que é a arte de curar, que ele foi descrevendo nesse livro como que ele foi chegando, quais são as medicações, qual que é o princípio, como que isso funciona. Porque não só ele descobriu que a medicação, que aquilo que adoecia, né, no caso a quina, que era usado para tratar malária, se ele se envenenasse com ela, eles tinham os mesmos sintomas de quem tinha malária. Mas ele descobriu que se ele tomasse a medicação aquina, né, que é derivado de uma planta. Se ele tomasse ela pura, ele ficava doente, mas ele não queria ficar doente. Então ele foi diluindo ela. Ele foi tomando pequenas doses. Já viu aquele ditado falar, né? Pequenas doses homeopáticas, né? Então ele foi começando a diluir aquilo e foi criando métodos de diluição até que aquilo se tornou uma medicação. E aí a quina homeopática começou a ser usada para tratar as pessoas de malária. Deu mais ou menos para pegar o conceito? Deu para entender um pouco. Então hoje a homeopatia ela é voltada para tratamentos. Para tratamentos. Não pode ser usado para prevenção? Pode. A gente tem algumas medicações que, por exemplo, para ajudar em imunidade, a gente pode usar algumas medicações. Na verdade, quando a gente repertoriza, vou trazer esse termo aqui para vocês. O que é isso? Eu não sei não. O que? Repertoriza? O que é? Fala aí, sabichão. Vem do repertório. Repertório vem de uma série de fatores que você vai elaborar para acontecer algum evento. Obrigado. Tá bom? Exatamente. Então, repertorizar um paciente é a gente fazer a anamnese, que a gente aprendeu aí na medicina veterinária, mas trazendo aquele repertório, aquele conjunto de sintomas que tem naquele indivíduo. Seja ele animal, cão, gato, a vaca, o cavalo, enfim, e também pessoas, né? Então, primariamente, ele começou a trabalhar com humanos, depois que ele foi estendendo a terapêutica para os animais, testando nos cavalos dele a princípio. Então, a ideia seria algo sistêmico, olhar o paciente como um todo. Como um todo. E aí ele foi, né, criando esse repertório e traçando perfil depois das medicações que ele foi, né, descobrindo como tratamento. Então, só para a gente dar um exemplo muito claro que eu gosto de falar, que eu já até falei em aula, que é o café. Todo mundo sabe aí, a gente toma café para quê? Pra tudo, pra acordar, pra dormir. Pra fazer boca de pito. Pra fazer boca de pito. Boa. O que você sente quando você toma um café? Alegria. Suor. Exaltação. Acelera. Energia. Café é energia. Não é? Dá uma agitação, traz ânimo. Pra caramba. Tipo assim, seu dia não começa antes do café. Calma que você passou um pouquinho O que acontece quando passa o efeito do café? Tem a baixa, né, João? No bad, aí você toma outro café. Vem vontade de tomar café. Então, esse primeiro efeito do café é a fase primária, né? Então, traz excitação. Exatamente, boa palavra, tá? Então, é a primeira fase do uso da medicação, né? Vamos dizer assim, do café. Depois que passa o café, vem um efeito secundário, que é o rebote. Certo? Depressão. De onde que veio esse efeito rebote? Da ausência, você acabou com os receptores, foram muito excitados e agora eles estão tipo na fase... Eles estão vazios esperando mais encaixes. Mas veio de quem o efeito do organismo, do efeito secundário. É uma resposta. Então, o que acontece? Vamos supor que eu quero tratar um paciente que é ansioso, hiperexcitado, que ele não dorme, ele tem o perfil de quem? Do café, não é?
não é? Se eu der o café para ele vai ficar pior, não vai? Mas e se eu pegar o café muito diluído? Muito diluído. Você vai estimular receptores. Ele vai estimular aquela resposta secundária sem a primária, que é a de adoecimento. Ele vai estimular aquela resposta de relaxamento, tranquilização, calma, de boa, aquele sonão que dá. Então, uma das medicações usadas para tratar a ansiedade, indivíduos elétricos, agitados, é o café, chama coffea cruda. Só que ultra diluído e dinamizado, porque ele traz do corpo daquele indivíduo essa resposta secundária, que seria o efeito rebote. Entende? Então, é porque eu acho que aí, pelo que a gente tinha conversado antes, a gente traz, então, 2 conceitos que você tinha comentado, que é a cura por semelhante. Exato. E a ultradiluição. Então, é assim que elas trabalham junto. Exatamente. A semelhança é com o quê? Com a doença, com aquele conjunto de sintomas que a gente descobre durante a repertorização. Então, quando você fala cura por semelhante, é que você procura algo que faça o mesmo efeito que a doença está fazendo. Então, você pega aquele sintoma específico da doença e fala o que está causando aquele sintoma. Exatamente. E aí ultradilui para ele causar o rebote. Exatamente. E aí acho que o terceiro conceito que faltava era o do repertorização, que aí você pega vários sintomas e junta tudo para entender quem que é aquele indivíduo. Um outro exemplo de medicação homeopática famosa é a cicuta para convulsão. Então a cicuta todo mundo sabe que é um veneno. Antigamente matavam-se pessoas com cicuta. Como que a cicuta mata? É envenenamento, quadro convulsivo gravíssimo. Né, até levar a óbito. Só que se eu pego essa medicação e eu diluo, eu trato indivíduos que têm convulsão. Só que é qualquer indivíduo? Não. Aquele que tem aquele conjunto de sinais característico da cicuta. Porque outra medicação usada para tratar convulsões é, por exemplo, o cuprum. Só que o cuprum são convulsões, por exemplo, que ele vem da parte posterior do corpo para a cabeça. A cicuta, geralmente, os sintomas evoluem da cabeça para a periferia. Tem vários outros medicamentos para convulsão, mas esses são 2 muito famosos. Então deixa eu ver se eu entendi. Você meio que gera uma resistência ou uma tolerância no seu corpo àquilo ali. Na verdade, eu estimulo a sua resposta secundária, o seu corpo a responder àquela doença. Entendi. Não, porque eu tinha pensado que seria algo, vamos falar assim, semelhante à musculação em si. Tipo, você causa microlesões, ou seja, você causa aquele desgaste e aí depois você fica mais resistente àquilo ali. Não. Mas o que o indivíduo tem é aquele sintoma, só que eu vou diluir para estimular a resposta dele. Então eu preciso ter a doença para eu poder... Para usar a medicação. Porque se você insistir, aí que tá um dos riscos que a gente tinha conversado mais cedo, de usar a homeopatia sem saber do que se trata. Porque se eu persisto numa medicação que a pessoa não tem sintoma, que não é de comum com o repertório dela, eu posso inclusive provocar doença, que é o chamado de patogenesia. Porque eu estou estimulando aquele organismo, só que ele não tem os sintomas. Eu não estou ultradiluindo para uma coisa que não serve para nada. Você está oferecendo uma substância. Você está envenenando. Você está envenenando a longo prazo. Por que a longo prazo? Por isso que é raríssimo a gente ver, né? Mas se a gente persiste, principalmente em indivíduos debilitados, né, de baixa energia vital, doente, a gente pode... Quem vai procurar é doente. Porque você está tratando de uma maneira errada, com um princípio que é da patologia, né? Porque, vamos supor, a cicuta, ela é um veneno. Só que você está dando diluído e ele vai contrapor aqueles sintomas que ele já tem, certo? Supondo que ele tem energia vital. Sim. Essa é uma das preocupações que a gente tem que ter no uso da homeopatia. Mas só um indivíduo que não tem nada e você persiste, ou então ele não tem aquele sintoma e você insiste, uma hora ele pode ter a doença. Né? Ele pode apresentar os mesmos sintomas. Só que diferente de uma medicação alopática que intoxica, por exemplo, um uso crônico de anti-inflamatório, você suspende a medicação homeopática e o indivíduo restabelece. É lógico que isso depende da insistência também no erro, né? Então, pegando o exemplo que você deu do café, por que usar a homeopatia ao invés de a gente, às vezes, entrar com ansiolítico direto? Aí que vem a questão. Aí que vem a questão. Primeiro, que as 2 metodologias de medicina, né, as 2 maneiras de tratar o paciente, não precisam, né, ser, não precisa existir essa escolha. Eu não preciso pensar, não vou tratar com a alopatia e vou escolher só a homeopatia. Não. Pode trabalhar hoje ela está incluída dentro da medicina integrativa, então você pode procurar o seu médico veterinário de confiança, fazer o tratamento que ele vai prescrever normalmente e procurar um médico homeopata, porque ele vai ajudar a restabelecer esse organismo como um todo. Então elas se somam.
Então, assim, a homeopatia, ela não é algo, tratamento, puramente, eu não consigo tratar nada só com a homeopatia. Algumas consigo também? consegue. Legal. Consegue. Várias Tipo doenças o quê? é possível. Por exemplo, vários quadros de ansiedade, traumas, eu já consegui tratar exclusivamente com homeopatia. Que legal. E é bom que não agride, né, o organismo. Exatamente. Mas, vamos falar assim, 90%, só para eu compreender mesmo, Priscila, 90% das questões, ela vem em comum com o tratamento tradicional. Sim, a gente consegue associar tranquilamente. sem E o problema ideal é algum. que associe? Olha, eu sou da linha que eu prefiro ir de acordo com os nossos consensos de medicina veterinária, né? Então, eu geralmente eu associo. Já nos casos, por exemplo, de ansiedade, eu não tenho buscado medicações alopáticas. Eu tenho tido bons sucessos com a homeopatia. Então, tudo depende. Quando é um paciente que tem risco, eu associo. Quando não são terapêuticas mais simples, por exemplo, já tratei cicatrização de ferida só com homeopatia. Já tratei as questões da própria ansiedade, ansiedade, você né, falou. que a gente já está falando. Distúrbios gastrointestinais, alergias de pele. Alergia, A boa. gente respondeu super bem. Um resfriadinho ali. Não que eu não faça nada alopático. É lógico que, por exemplo, um paciente que tem atopia, eu ia estar milionária se eu tivesse... milionária se eu conseguisse tratar só com a homeopatia. Até porque tem alguns tratamentos que é alopatia, tá, pessoal? Só pra contextualizar, é a nossa medicina tradicional. né? Exato. Tem muita coisa que nem na alopatia hoje consegue tratar, né? Principalmente doença crônica. Se a gente Sim. pega diabetes, essas alopecias aí... E guarda esse ponto que eu quero chegar nele ali daqui a pouco. Mas essa questão, por exemplo, um paciente crônico que tem atopia. A atopia não tem cura, né? Então, se eu consigo estimular com o organismo desse indivíduo a controlar, isso já é muito sucesso, porque é o que a alopatia faz também. Então, são pacientes que não precisaram de tomar corticoide, que não precisaram de tomar medicação de uso contínuo via oral, que não precisaram de tomar imunossupressor, e que a gente fica ali no reforço da barreira cutânea e o paciente controlou muito bem. Né? Quer dizer que eu acho errado tratar com o que está no consenso de dermatologia? Óbvio que não. Mas por que não tentar? Sim. Não é? Porque a situação que a vaca já foi pro brejo, basicamente, né? Sim. Tem que achar condições aí de melhorar. Em relação a custo, por exemplo, É nos tratamentos muito desses? barato. Um frasco de medicação fica na faixa de 25 a 35 reais. Então é muito barato, é fácil de administrar. Então é glóbulos de açúcar ou então gotas. E não é aquela gota, aquele remédio que você tem que pegar, colocar na seringa, abrir a boca do bicho e enfiar água lá abaixo. Abriu o lábio, pingou lá, absorveu na mucosa, pronto, tá resolvido. Então é fácil A o maioria tratamento. dos medicamentos homeopáticos, eles são oleosos. Não, de a gotinha gente assim? tem solução hidroalcoólica, solução de glicerina. Então, a hidroalcoólica pode usar 10%, 15%, 30%. No máximo. Em animais, a gente evita 30%. 30% você fala de diluição. De De porcentagem álcool, alcoólica. de álcool, porque o álcool ele vai conservar aquela substância. Então, 30% para animais, pra pegar ele que tem um paladar ali mais aguçado, eles não toleram muito bem, principalmente felinos. Então, eu tenho usado em torno de 15% da hidroalcoólica. Tem gente que usa até 20%, mas eu tenho usado aí de 10% a 15%. Hidroalcoólica é Hidroalcoólica. álcool com Com água, para conservar aquela medicação que tá lá. É porque realmente os dois também vai ter substâncias que não são solúveis no álcool e vai ser na água, óleo né? e água. Isso, água Óleo e álcool. Não, mas tô falando assim que não é solúvel. Ah, tá. É água e óleo. Não, eu falei que algumas substâncias, para você extrair aquele extrato tá. de alguma coisa, não são solúveis em água, mas são em álcool e vice-versa. Ela consegue ter o máximo de extração ali. Outro diluente é a glicerina, 30%, que eu uso bastante. E o que todo mundo conhece é a tal das bolinhas de açúcar. Sim, Né? Então, gostoso. gente, boas opções. Mentolzinho. Porque o cachorro que come bem, as bolinhas de açúcar, sucesso. Tá zero. Né? Aves, eles comem numa boa, tá? A glicerina eu tenho usado principalmente para felinos. E a hidroalcoólica depende. No meu uso, por exemplo, em casa com meus filhos, eu uso bem hidroalcoólica 30%. Pode Mas passar no o bafômetro efeito se é o tomar mesmo. Pode. Pode. Esses dias o São cavalo 5 ficou preso gotas. na É muito. Rapaz passou com a carroça ali. Da vaca, você pode colocar junto com sal, né? Você faz escolher, né, qual que é a medicação que vai usar e pode colocar misturada ali no sal, pode dar direto na boca. Que é o baixinho da né? Kaiser. Então, tem várias maneiras de administrar. Então, essa é uma das facilidades do uso da medicação. Extrato de própolis é uma homeopatia? Não, mas dá pra você usar o própolis homeopático, cúrcuma homeopática. Então, tem...
Pra que você usaria o própolis homeopático? Pra imunidade. Todo mundo já ouviu mais. falar da arnica? Chá de vó? Sim. Eu passo machucado até hoje. É, né? A arnica E no pra espantar álcool, faz a mosquito. garrafada e você passa. A arnica é um anti-inflamatório famosíssimo. Tem alguns pacientes que às vezes não podem usar tomando anti-inflamatório, ou então para melhorar a resposta pós-cirúrgico, a gente entra com a arnica no pós-cirúrgico. Olha que interessante. É excelente, ela tem efeito anti-inflamatório. E eu já tive pacientes que trataram só com a arnica, porque Minha ele não avó trata podia sempre só. usar o anti-inflamatório. Então é uma medicação famosíssima, né? Acho que todo mundo pensar em, acho que das medicações mais famosas da homeopatia é a arnica. A homeopatia aqui no diagrama de Venn O que é isso? é quando você tem duas coisas que Mostra se pra unem. câmera. Não. Onde que encaixa? Porque parece muito fitoterapia em alguns pontos que você cita Ó, aí. fitoterapia, florais É complicado. Pera aí, deixa eu brigar com o e editor aqui rapidão. homeopatia. A convidada tá aqui, eu peço desculpa pros espectadores, mas tá difícil. A gente tem que achar um termo. Compra outra câmera e põe ali, porque eu preciso dar atenção pra ela. Eu tenho razão? Você não vai falar nada, não? Não, Eu pode acho, continuar. eu acho que a gente tem que votar, tá errado. Desculpa, tá, Priscila? Isso aqui é Tudo coisa que bem. vem guardada há muito tempo. Ok. Soltei, errei, Passou. tô ansioso, eu preciso de Superou. bolinha de açúcar. Vamos lá. Bom, onde a gente estava perdido? Fitoterápico. Porque muitas coisas que você fala da homeopatia, de tal planta, que tira o extrato, aí na minha cabeça... Mas não é Ó, fitoterapia vamos lá. isso, às vezes? Porque a fitoterapia, a gente está falando de extratos de planta. Certo. Direto, pronto. Pega a plantinha lá, amassa ou faça um 15 chá miligramas. e doa Ah, ela. tá, diretão. Beleza, é a planta. Chá de boldo é uma fitoterapia. Então, exato. Ok. Boa. Tá? Então, uma coisa é a fitoterapia, que não tem a ver com homeopatia. Outra coisa é floral. Floral quântico também não tem nada a ver com homeopatia. Floral de Bach não tem nada a ver com homeopatia. E outra coisa é homeopatia. Por quê? A homeopatia ela pode vir de flor, de raiz, de planta no geral, da planta inteira, enfim, ou de partes. Ela pode vir de minerais, por exemplo, ferro. Ferro fosfórico, calcária, enfim, ela pode vir de minerais, diversos deles. Pode vir de animais, por exemplo, laqueses. Ou láqueses, né? A láqueses muta é uma medicação que a gente usa para tratar determinado tipo de indivíduo, né? Ela é muito boa para dor de garganta, inclusive, né? Mas é o veneno da jararaca, se eu não me engano. Jararaca ou surucucu, não sei, mas é o veneno da surucucu. Vinícius. Oh, se compromete. Ó, tá coisa que sabendo, você tá não sabendo, tá sabe. sabendo. Jararaca é Botrofos. Ô, Exato. louco! Ai, Tô no- isso. eu sou Ai, do me mato, ajudou, me ajudou. Eu acho que ele tá mentindo, mas ninguém sabe a verdade, então segue assim. E aí, pode vir também do veneno da Vou surucucu. perguntar pro GPT. Que é a laquese, isso, Entendi. certo? Mas tem de outras cobras também, como a naja. Surucucu. Isso, boa. Eu tenho um paciente que é cardiopata, que ele tomava a naja pra cardiopatia. Porque ele tinha vários sintomas que vinham de comum, não só a cardiopatia, outras coisas. Então, mais uma vez, a gente pensando no indivíduo como um todo. Questão de ansiedade, de alterações degenerativas que ele já tinha, paciente senil, a questão da cardiopatia, cor de mucosa, do sangue, várias coisas que a gente juntou no repertório. E a medicação dele é a naja. Ele ficou bem muito tempo, inclusive da ansiedade, não só ajudou a controlar a cardiopatia, né? Justo. Então a gente pode vir, voltando no raciocínio, pode vir de Melitina. planta, de minerais, pode vir de animal Animais. também, ou do veneno, ou, enfim, né, no caso aí da cobra. Mas a gente pode fazer também os bioterápicos. Então, por exemplo, eu tenho estafilococcus diluído, para tratar, por exemplo, doenças de pele, né? Outra situação, eu tenho os organoterápicos. Então, eu uso, por exemplo, para tratar paciente renal, o rim na 30 potência. Coração na 30 potência. Cérebro, eu posso escolher a potência, pode ser na sexta, pode ser, enfim, eu posso escolher as potências. Essa potência seria o nível de diluição. Seria, mais ou menos a força, na verdade, a força da medicação. Tá? Vamos voltar para outro conceito agora, vamos partir para outra parte. Então, primeira coisa, para tratar o indivíduo, eu tenho que escolher quais são as medicações homeopáticas que eu vou usar. Tá? E eu posso fazer associações. Hahnemann criou uma homeopatia que era chamada de unicista. Ele sempre repertorizava o indivíduo como um todo e escolhia
um medicamento, com a maior parte dos sintomas. Então, ele ia juntando os sintomas todos, e aquele que tinha a maior parte, com uma maior força, assim, que desse mais certo, era aquele que era a medicação daquele indivíduo, certo? Tem uma outra homeopatia, depois várias escolas de homeopatia foram surgindo, que tem a pluralista e tem a complexista. O que é isso? Eles associam medicações. Então, por exemplo, eu posso tratar o indivíduo como um todo, mas se o animal está com catarro nasal amarelo, eu posso usar o calibite com a medicação que tem no repertório dela, catarro amarelo. Se ele tem dor na articulação que piora com o movimento, eu posso usar briônia. Entendeu? Então, ele tratava não só o indivíduo como um todo, mas ele associa as medicações para sintomas específicos que a gente chama de episódico, né? Então, para aquele episódio naquele momento. Certo? E aí, só pra gente fechar, então, além disso, primeira coisa, escolha do medicamento. Certo. Só que esse medicamento, eu tenho que escolher uma escala e a força para ele. Então, tem a escala decimal, tá? Tem a escala centesimal de Hahnemann, tem a escala milesimal, né? Então, tem algumas escalas, não são no só caso, essas. a milesimal vai ser a mais diluidinha possível. Exatamente. É a mais diluída ainda, tá? E, além disso, eu vou escolher a força dentro daquela escala. Então, por exemplo, eu posso usar, como eu falei da arnica aqui, na arnica na 30 CH. Então, CH é a escala que eu escolhi, que é a centesimal de Hahnemann, por isso CH. E na 30 potência. Potência é a força. Muita conta, hein, doutora? Eu posso usar ela matemática. na quinta potência, sexta potência, na 12ª, na 30, na 200, na milesimal, se eu quiser. Vai depender do quê? Do que eu penso em tratar. Qual que é a energia vital que aquele indivíduo tem. Por quê? Outro conceito importante. Se a homeopatia, ela pensa em restabelecer o indivíduo como um todo e estimular o organismo dele a responder contra a doença, vocês concordam que ele tem que ter energia para isso? Sim. É o que a gente chama de energia vital. Então, se eu pego um paciente que está ali à beira da morte, não tem energia para nada, o animal está ali na UTI, e eu dou uma medicação homeopática com uma potência muito alta, eu posso levar ele a óbito. Você piora a situação Termina dele. Ele vai ter que metabolizar aquilo lá e ele vai gastar mais suga energia. a energia, ele não tem energia para fazer aquilo, né? Então, esse é outro cuidado que a gente tem que ter. Então, a homeopatia é legal, é natural, né? Então, nem tudo que é natural é sempre assim, nossa, isento de risco. Não, eu já tinha pensado o contrário. Eu falei, se ele tá fraco, você tem que tacar o trem pesado mesmo pra ver se ajuda. Não, a gente vai devagarzinho, não fica associando um monte de coisa. Mesma coisa crianças. As crianças, eles respondem muito rápido à homeopatia. Né? E aí a escolha da força da medicação vai depender das situações, se é um quadro mais físico, se é um quadro mais mental, se é um animal idoso. Tem um outro tipo, embora eu fale que à medida que vai ficando mais alta, ela pode ser mais forte, mas a milesimal, né, a 50ª milesimal, ela é uma medicação que ela é famosa, uma potência famosa usada para animais que estão muito idosos, porque geralmente ela não provoca agravamento. Que é outro conceito de homeopatia. Então, olha, a homeopatia não é fácil assim. Tô vendo. Por isso que existe uma pós-graduação de homeopatia. Exatamente. Não é ler um livrinho, a gente não tira da cabeça, não é viagem, não é tipo assim, nossa, uma aguinha de energia, não é só isso. Aguinha de energia. Porque a galera fala, você pega uma vidrinha ali de água, sacode, dá pra alguém e o negócio vai funcionar. Faz uma oração. Certo. Não é assim. Pode fazer sempre, inclusive, mas toma as coisinhas também. Mas, é complexo. Deixa eu perguntar, a ideia era relacionada a essas diluições. Tá. Como é que faz o balanceamento dessa diluição que você vai utilizar para o tratamento? É tipo medicamento para tireoide, que você fala assim, vou administrar durante um mês. Aí depois você volta aqui para eu ver, para acertar a dosagem. Pode fazer isso. Tem alguns pacientes que às vezes a gente entra numa potência mais baixa, principalmente, por exemplo, para ansiedade. Tem medicações que são famosas por funcionar em determinadas potências, por exemplo, o licopódio, geralmente ele age bem na 30, né? Só que eu posso começar na 30 no paciente e ele vai bem um tempo, pode ser que ele esgote, entre aspas, a potência ou que ele para de reagir. Eu posso aumentar a potência. Vou passar para 48, para 42, ou então vou passar para 60. Ficou na 60 um tempo, foi bem, mas a medicação parece que não está funcionando mais, venceu. Vamos passar para 200. Vai depender do indivíduo, estou chutando aqui. Sim. Né? A gente tem vai que ser calibrado isso daí. a gente vai tendo a noção de como que é a resposta do indivíduo. Ou então, por exemplo,
paciente recente que eu tô tratando para ansiedade. Eu entrei para ele, foi o arsênico. Inclusive é o meu remédio homeopático. Eu entrei na 30 potência, certo? Geralmente o arsênico a gente trata na potência mais alta, né? Na 50 milesimal ou na 200, que é mais baixo, enfim. Mas da 200 para cima. Mas eu preferi tratar na 30 porque é meio que um consenso ali na homeopatia que geralmente as potências mais baixas pegam mais sintoma físico e as potências mais altas pegam mais sintomas mentais também. E era um paciente que ele tinha sintoma físico e sintoma mental. Então, eu entrei na 30. Ele começou a responder bem, a gente peço a nota pro tutor. Fala, olha, me dá uma nota da ansiedade dele de 0 a 10. Quanto que melhorou? Ah, Priscila, melhorou... Tá, já não rói mais a parede, mas ainda come cocô. Exato. Mas é exatamente esse sintoma. Ele come as coisas, ele come o cabelo e lambe a patinha, sem parar. Olha, Priscila, agora ele lambe a patinha muito pouco, né? As coceiras na pele diminuíram. E a ansiedade, que eu saí de casa, ele chorava, ele comia tudo, melhorou 5. Ah, que legal. Ficou muito tempo assim. Aí eu falei, não, vamos mudar. Vamos passar para 48. Olha, agora nós estamos em 7. Não tá 100% relaxado, mas boa parte do tempo ele tá tranquilo, ele já não tem medo mais de barulho. Chove, ele não fica mais louco dentro de casa, o trovão, né, ele fica bem contido. E a pele melhorou quase que tudo a coceira, em horas episódicas que ele ainda lambe. Então a gente vai aumentando, né, de acordo com a resposta do paciente. Ou então, Priscila, não adiantou nada. Resolveu nada, não mudou nada. Vamos mudar a base. E a dosagem? Já aconteceu. Não, então a medicação dele não é essa. Eu vou mudar o remédio. Mas Já aconteceu. Uma outra dúvida também referente... Você tem muita dúvida, velho. Ah, cara, ele é curioso, é sempre curioso. Não, é por causa que eu lembro de, em alguma aula, algum professor uma vez me comentou que casos de ansiedade animal, muitas vezes você pode só recomendar um passeio com o animal. E, tipo, se o animal tá tratando, às vezes o tutor tá dando mais atenção pro animal, aí o animal já tá ficando meio ansioso. Como mensurar isso daí? Se tá sendo o efeito mesmo do tratamento, ou é o tutor que tá dando mais atenção mesmo pro animal? Boa pergunta. Viu? É uma boa pergunta. Mas olha só, o cara que já não passeia, eu acho que ele não vai começar a passear de uma hora pra outra. Ele Do tá nada, acostumado a não. passear. Mas esse relacionamento... Tem a síndrome do arrependido, né, filho? Isso Mas muda também. ela não dura muito tempo. Ele vai ficar lá passeando mais Mas uns isso aí 15 é minha dias e vai pergunta. relaxar de novo. Depois volta a piorar. Muda também. Mas você já pensou também pelo princípio que você vai num psicólogo, que você também tá ansioso. O que o psicólogo te fala? Olha, eu vou te passar um remédio aqui, mas você precisa diminuir seu tempo de trabalho, você precisa mudar a sua rotina, você precisa alimentar melhor, você precisa ir para academia, praticar um esporte. Então, principalmente quando a gente fala desses distúrbios comportamentais, nem um remédio alopático vai resolver sozinho o rolê. Exato. Porque nem pra gente é assim. Então tem que ter paciência. Comentou com a gente quando ela foi falar de Pensando, comportamento. caramba, Exato. E outra coisa, quanto mais crônico, mais demora. Sim. E também é inviável a gente pensar na homeopatia como uma cura milagrosa. Porque, infelizmente, o que chega pra mim na maioria das vezes é que o animal não deu certo com nada. Já fez o tratamento alopático. Já, bateu na porta. Aconteceu esses dias com um paciente que também com problema de pele. Ah, eu ouvi falar de você, já tentei de tudo, meu cachorro não resolve, vim aqui pra ver se dá uma solução. Gente, não é milagre. Mais uma vez, né? Se fizesse milagre... Tava rica! Não tá, né, gente? Eu já tinha aposentado. Então, não é assim que funciona. Então, doenças crônicas levam tratamentos crônicos, tanto na alopatia quanto na homeopatia. Demorado, esse indivíduo está muito desestabilizado. Na alopatia não tem um prazo definido que você vai tomar medicação. Não. Ele vai fazendo acompanhamento com Vai você, fazendo acompanhamento e boa avaliação. parte tem que tomar o resto da vida. É? Sim, até porque se você está trabalhando de um desequilíbrio vital, de energia vital sistêmico, aquilo é do indivíduo. Então, se eu trato episódico, se eu tô tratando uma dor no joelho, se eu tô tratando uma infecção de pele, uma cicatrização, uma úlcera no olho, ok. Esse a gente vai tratar e vai suspender. Uma hepatopatia, vai entrar com homeopatia também. Eita. Episódico, tô tratando sintoma. O animal melhorou do sintoma, acabou o tratamento. Assim como na alopatia. Agora, se eu estou tratando uma doença comportamental, Ou uma crônica da vida. ou uma crônica da vida. Paciente cardiopata. Cura o coração?
Não. Eu vou resolver a válvula? Só se for por cirurgia hoje em dia, né? Mas não tem outro jeito. Então, como que eu vou fazer? É pro resto da vida. Então, tem que ter essa consciência. Um paciente idoso provavelmente vai tratar para sempre, né? Doenças crônicas são tratadas para sempre. Então, é preciso que a gente tenha essa noção. O milagre ainda não existe, né? Senão tava aí o Hahnemann até hoje. Tava vivo, né? Tava vivo, inclusive. Tinha resolvido. Acho que você tem uma pergunta, mas eu vou... Eu ia Mas perguntar falando- sobre tempo também. Tempo, foi, é? Foi respondido. O Aqui, tempo ó. não para. Sincronizadinho. Também. Até que ponto a alopatia pode ser considerada um alimento? Sabe por quê? Porque a gente falou tudo aqui que é... Homeopatia. O que eu falei? Alopatia. Eu falei pra você que eu ia fazer bagunça e eu pedi pra você me corrigir. Muito obrigado. Até que ponto a homeopatia pode ser considerada um alimento e não medicamento? Porque tudo vem de planta, dos animais. O que mais que você falou? Falou Raízes. veneno, Açúcar. metal, açúcar, Então, de tudo. então, tudo isso é alimento. Não, mas as quantidades são mínimas. Ela não chega a ser considerada em hipótese alguma Tipo um suplemento, alimento. eu pensei mais. Olha, tem algumas não medicações entrando no homeopáticas que a gente pode pensar como suplemento, como a calcária, como o ferro. Por exemplo, o animal que tem anemia, eu posso usar o ferro fosfórico para tratar anemia. Ele pode entrar como se fosse uma suplementação? Sim, mas ele vai mexer no organismo também ali nos estoques de ferro, na absorção melhor do ferro que vem da dieta. Então, ele não chega a ser o ferro que a gente dá por via oral no caso de uma suplementação. Não. Ah, mas puta pergunta ruim também a minha, né? Não dá para só ser considerado um raciocínio aqui. alimento. Acho que você ficou ansioso, não tomou sua pedrinha de açúcar e demorou pra elaborar ela. Mas eu vou tomar a minha Kaiser, tá? Obrigado, Bar G8. Tá? Samba toda sexta-feira e sábado, tá, pessoal? Vocês que estão aí em Uberlândia. O João vai estar lá, soltinho. Já fiz o merchan, pode Mais voltar. solto que dentadura na boca de banguela. Exato. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, uma suplementação vitamínica, mesmo sendo uma concentração super baixa, não é a mesma coisa que uma homeopatia com ferro. Não, a homeopatia é a partir do ferro, não. Mas o princípio, assim, não seria o mesmo que seria uma... Não, o princípio é exatamente o contrário, né? Exato. O raciocínio Você tá é bom, pegando. né? Eu também... Você está pegando. Tá me pegando. É porque eu sou novo nisso. Vai tirar um O 5,5 ouvinte na tá igualzinho prova, a a Pri vai gente. ajudar. O ouvinte tá igualzinho, raciocinando com a Porque gente. o princípio, na verdade, é o contrário do que a gente É o entende. contrário. É porque a nossa cura é a cura pelo diferente. Exato. Então, por exemplo, para escolher, voltando, pra vocês entenderem, para eu escolher um medicamento homeopático, eu vou buscar os sintomas que o indivíduo tem. O sintoma vai ser o mesmo da medicação. Se ela fosse dada pura, sem ser diluída. Quando eu diluo ela e dinamizo, aí ela vai provocar a resposta secundária do indivíduo contra aqueles sintomas que foram produzidos no corpo. E nesse caso também de ansiedade, onde ele vai ter uma sintomatologia secundária, que seria uma alopecia devido à ansiedade, devido à lambedura. Ele vai melhorar Você vai tratar a ansiedade ou... A ansiedade. A ansiedade, causa primária. A ansiedade, você vai tratar a causa primária. Tá. Esse é um ponto-chave no nosso diagnóstico. Por quê? Na hora de fazer o repertório. Por exemplo, um paciente que ele tem coceira por conta de atopia. Não adianta eu tratar a ansiedade nele. Sim. Porque a coceira dele pode ser que melhora, né? Uma lambedura psicogênica? Pode, mas se a coceira for por conta da atopia, aí eu tenho que tratar a atopia. Sim. Eu tenho que tratar a resposta, o controle imunológico desse animal. Mas não adianta eu tratar a ansiedade. Agora, se a lambedura desse animal na pele, ele se mordisca, ele se morde de maneira psicogênica, por estresse, porque ele fica sozinho, porque ele tem ansiedade de separação, aí eu trato a ansiedade. Muito bem Respondeu? explicado. Sim, pra caramba. Parece até que foi professora já, didática, Só 5 anos. né? E assim, Pri, pensando na sua abordagem. Certo. Hoje você trabalha não exclusivamente com homeopatia. Não. Você faz uma abordagem geral. Geral. Mas existe alguma diferença para entrar nesse tratamento da homeopatia, por exemplo, na anamnese ou no momento da consulta mesmo, né? Pensando para quem está pensando em trabalhar na área já e tudo mais. É diferente. Como que é o trabalho? Como que você recebe o paciente? Vamos pôr, eu tô aqui com o meu cachorrinho, João, é um shih tzu, É o tio Vira. vira-lata, João Meyer. Ó, Ele tá com ansiedade por lambedura, mas eu nem sei te explicar direito, soltei na sua mão aí. Tentou te avançar. Como seria seu atendimento com ele? vamos nas diferenças, né? Quando a gente trabalha com a alopatia, a nossa consulta, a nossa anamnese, a maior parte
né? Embora na escola, na semiologia, a gente aprenda a falar de tudo, né? Mas acaba que no dia a dia, acaba que ela é muito concentrada nos sintomas. Quando começou, que intensidade, tem coceira, se morde, começou com que idade, isso eu já falei, né? Quais são os lugares do corpo que tem mais lesão? A gente vai lá, faz um raspar de pele, às vezes faz uma biópsia de pele, enfim, a gente vem focado ali naquele sistema. A gente está falando aqui de dermatologia. Então, a gente foca ali, né, na pele para entender o que está acontecendo naquela pele. Quando eu parto, independente se for dermato, mas quando eu parto para tratar o indivíduo com homeopatia, eu tenho que entender de onde ele veio, onde ele está morando, se ele mudou de casa, como que é o relacionamento dele com o tutor e com as outras pessoas da casa, com os outros animais, como que é o sono dele, como que ele come, como que são as fezes, porque tudo isso para mim encaixa num repertório específico daquela medicação. Porque boa parte do repertório homeopático de cada medicamento homeopático, ele tem mais sintomas mentais do que físicos. Porque principalmente foi desenvolvido em humanos. Hahnemann parte do princípio da energia vital e que todo desequilíbrio ele parte do mental primeiro para depois do físico. O físico é uma consequência de um adoecimento da energia vital daquele indivíduo, certo? Então, essa é a dificuldade da homeopatia em animais, inclusive, porque eles não contam o que sentem, né? Então, eu tenho que escarafunchar ali com o tutor para ele tentar me contar tudo. E tem muito animal que começou a se morder e ficou agressivo. E quando eu vou descobrir, minha mãe morreu ali tem 2 meses. E você dá medicação para trauma, o animal melhora. Para qual trauma? Depende, tem várias medicações para trauma. Às vezes, com uma dose de medicação, o animal melhora. Vou dar um exemplo de uma situação dessa. Uma amiga minha me ligou, falou, Pri, resgatei um animal, ele foi atropelado, a gente está tratando dele. Isso foi lá em Uberaba. Tá indo numa clínica, mas eu não tô conseguindo mais manejar ele, porque só de segurar, ele é extremamente agressivo. Tem que juntar 4 pessoas para segurar o cachorro para fazer o curativo na perna. E ele fez um curativo bem feio, né, do atropelamento. E tem que fazer curativo de 2 a 3 vezes por semana. Toda vez que vai conter, é o horror. A focinheira, a amarra, aquele estresse, enfim. Olha, e ela foi me contar que esse animal foi abandonado, que ele sofreu 2 atropelamentos, que ficou internado em clínica. Então, o que esse animal tinha? Ele tinha trauma. Ele tinha trauma do manejo, porque o contato que ele tinha com pessoas foram só contatos estressantes. Primeiro, que abandonou ele na rua. Segundo, o animal foi atropelado, pegou, foi na clínica. Eu entrei com medicação para trauma. Gente, a próxima sessão de curativo dele é impressionante. É lógico que ele não deu a pata, mas um paciente que precisava de 4 pessoas para segurar, ele precisou de 1. Então, é uma mudança, sim, super drástica no comportamento, né? Outra situação, um gatinho, ela é estagiária lá na clínica, recebeu uma visita em casa. Visita não, o cara que foi mexer com a televisão acaba, um negócio assim. E esse gato... Você não? Depois que foi visitar a casa dela, o gato ficou louco e começou a morder o rabo sem parar. Sem parar. Porque a pessoa diferente entrou lá e gerou um estresse. Provavelmente ele se estressou, gerou um estresse. Foi uma dose de medicação. Pó de mico no rabo do Acabou a mordedura no rabo, a gata voltou ao normal. Então, assim, tem situações que a gente consegue resolver muito rápido, né? Então, e foi só com a homeopatia, não precisou de mais nada. Que, na verdade, nesses casos quase pontuais, você nem entraria com a alopatia. Não, porque né? você dá alopatia pra quê? Você vai entrar com ansiolítico? Então, que jeito, no caso foi do um cachorro, caso isolado. Foi um caso muito isolado, né? Então, Nesse caso assim, do gato, tem sim. situações que eu acredito que a alopatia não é capaz de tratar como a homeopatia resolve. Não, um trauma desse. Como é que você vai fazer, colocar o animal ali pra fazer uma sessão de terapia? Pra ele falar assim, me conta seu trauma. Então, foi Lívia. conversando com ela me explicou. Ela falou, porque ela tá mordendo, tá muito estranha, ela nunca fez isso. Eu fui conversar, ela falou, eu percebi que o que mudou foi depois de que o fulano foi na minha casa. E aí, a gente começa a linkar. Então, a consulta homeopática, eu preciso saber muito de histórico, muito de relacionamento com o tutor. E, às vezes, eu tenho que ser indiscreta. Eu peço desculpa, olha, senhor, me desculpa, mas eu preciso saber da sua vida. Preciso saber o que aconteceu, da sua rotina. Você fica em casa, não fica, mudou alguma coisa. Tudo, eu preciso saber tudo. Porque isso me direciona no tratamento. Não é simplesmente eu olhar, tem vômito, tem diarreia, a pele coça, é cardiopata, como é que estão os exames laboratoriais? Não é só isso, né? Porque o princípio de adoecimento físico daquele indivíduo, ele partiu inicialmente de um adoecimento do estado fisiológico da energia vital. Obviamente diferente, por exemplo, de algo que é provocado. Há um corte, um furo, uma cirurgia.
Que a gente tem medicação para isso também. Então, por exemplo, o paciente vai passar por um procedimento operatório, então a medicação que eu uso para estimular a cicatrização, eu entro com ela antes da cirurgia, numa potência determinada. O cara passou o bisturi, ele já tá fechando já a pele. Ele melhora muito a recuperação do paciente. É uma cicatrização muito melhor, né? Então, a arnica, já aconteceu, né? Como falei pra vocês, não pode usar anti-inflamatório, vamos entrar com a arnica. Eu posso associar com anti-inflamatório, se quiser, uma cirurgia muito cruenta, uma cirurgia que vai sangrar demais, a gente pode associar. Tem de barbatimão? Qual que é o nome? Eu precisava saber. Com esse nome barbatimão, não sei. Você lembra só dele? Mas não, se soubermos... É fitoterápico, que é uma casca de uma planta chá da casca. Você não acha mais, de tanto que o pessoal arrancava a casca disso daí, no hospital veterinário aqui da UF, na época, que a Nayarinha... Ela é venenosa, né? Não. Barbatimão? Pra cicatrização, é muito bom. Nada melhor. Excelente. É um que é vermelho? Ele é fica vermelho. Cor de seiva, sabe? Assim, Muito bom. vermelho. Aí, se nós soubermos o nome científico dela, aí eu posso Para averiguar. barba, tem algum falando isso? Minoxidil. Vitamina A. Daí a gente precisa entender por que tá caindo. É Nunca estresse, é nasceu. ansiedade, nunca nasceu. Por que tá caindo, velho? Não tem nem motivo. Tem que ter um motivo. Você mora no paraíso, você não vê um ser humano durante 30 dias. Isso é muito eu bom. vou desabafar se a gente começar a falar disso. Você trouxe umas gotinhas pra dar aqui pro pessoal? Não, Vamos eu fazer uma tenho que... degustação ao vivo aqui. Provavelmente vai ser diferente os indivíduos, então não dá. A gente vai testando aqui, dá um pouquinho a mais pra um. Pra outro. Tem Agora, mais alguma falando coisa aí? de gotinhas, eu queria ter uma dúvida. O floral seria uma forma de homeopatia? Não. Não, porque ele Também não é um tem... princípio diluído? É diluído, mas primeiro floral é só da flor. Da A gente flor. fez Mas eu essa falo assim, divisão só aqui, de né? folhas. Floral, Tipo. E é um princípio mais energético, não tem essa questão da potência, da força, de você achar um repertório que encaixa. Tá, entendi. Então E é tem bom essa mesmo? questão da diluição. Floral é bom mesmo? Eu tenho poucas experiências, mas eu tenho amigas que trabalham com isso e têm excelentes resultados. É. Então não seria um ramo da homeopatia? Não, Tá. não. Próximo. Floral quântico também, não. Não, tudo que vai quântico eu não aceito muito bem, não. Então você não gostou do Homem-Formiga e a Nossa, Vespa? Não, o pior filme da Tô igual a Marvel. Glória Pires, não posso opinar. Não, se botou quântico, é trade quântico, é coach quântico. Você não gostou do filme do Homem-Formiga? Não gostei. Ah, isso é chato. Mano, tanto de coisa que dava pra explorar Não, muito ali bom. naquele mundo quântico. Oh, mas é 2 horas de filme, gente? Vá assistir Guardião da Galáxia Beleza, 3. mas você Muito chega legal. lá, tem... Não, é isso aí, pô. Peraí, eu vou vejo ver. melhor. Não vamos falar de mais nada, porque eu ainda não vi. Porque eu tava na minha fazenda. Não, mas o do Homem-Formiga você viu. Na minha casa na fazenda. Do Homem-Sereia, mexilãozinho. Tudo bem. Desculpa, tá precisando. Imagina. Tem hora que os meninos... É difícil. Você falou, né, que beleza, cada caso é um caso, mas você comentou também que existem alguns medicamentos que são mais clássicos. Sim. Existem fórmulas comerciais já, alguma coisa do tipo... pré-pronta, né? Existem. A gente tem, e eu acho que isso até ajuda a divulgar a homeopatia, sabe? Não acho ruim. O ideal, né, acho que deu pra perceber que é fazer uma consulta pra tratar de acordo com todos os princípios da homeopatia aquele indivíduo de uma maneira individualizada. Mas, né, o comércio tá aí pra todo mundo, né? O mercado tá aí e tem algumas empresas muito boas, né, que trabalham com homeopatia com fórmulas, entre aspas, prontas, né? Quando a gente pega medicações assim, a gente vai tratar basicamente doenças, a gente não vai tratar o indivíduo, Certo. concorda? Porque o indivíduo é único. Então, por exemplo, a Real H tem homeopatia para erlíquia, que é o Erlicontron, para parte de disfunção cognitiva, que é o Alzheimer PET, para ansiedade, que eu esqueci o nome do remédio, para cistite, que é o Cisticontron, um negócio assim. Então eles têm uma série de... Aí é complexista. Numa mesma fórmula tem um monte de remédio homeopático que tem os sintomas da erlíquia, por exemplo. Vamos supor, o Erlicontron. Aí você vai achar a homeopática, tem o ferro fosfórico, que é para questão da anemia, tem lá algumas coisas que são para imunidade, tem o carrapato, que é o que transmite a doença. Então, se você pegar a fórmula dela, tem um monte de coisa que vai agir onde? No sintoma. Você vai fazer o Megazord da erlíquia. Exatamente. Tudo em potência geralmente muito baixa, porque é para tratar sintoma. E com prazo de validade de tratamento exato. também. E aí vai tratar todo mundo que tem cistite? Não.
Porque tem cistite com urina adocicada, tem cistite com urina com sangue, tem urina com sangue mais escuro, mais claro, no final da urina, no término da micção, com cheiro mais azedo, se ela é purulenta, se não é. A cistite é uma consequência, você não sabe a causa dessa cistite. Então. Também tem isso, por exemplo. Se for bacteriana, se é causada por diminuição de pH, se é... Já tratei um felino com cistite idiopática felina. Onde estava o problema? Não é na cistite, foi só uma consequência. O problema está onde? Manejo, né? E aí a gente foi tratar o quê? A questão do estresse do gato, né? Certo. Oi. Eu tinha uma pergunta, esqueci. Tava no jeito aí. Pode ir. Pode ir? Vai você, tá escrito aí. Não, é que eu tava na dúvida se tem... Não, eu ia perguntar se nos seus... Pode. Não, é só um detalhe. Nos seus atendimentos, você faz atendimento domiciliar também? Pra você ver essa questão aí de comportamento, de ambiente, de rotina? Não tem a necessidade. Se o tutor conversar bem ali no consultório... Bem conversadinho ok. E pagando bem, você vai lá. Ok. Não, mas geralmente no consultório resolve. Mas é porque é A tudo gente pode fazer a telemedicina, Não, né? só tem espaço lá pra ele. Pô, tem um curralzinho 5x5, filho. Entendeu? É isso que eu tô falando. Lembrando, gente, que a gente tá falando muito aqui de cão, gato, que é a maior parte da minha rotina, mas isso se aplica a plantas e isso se aplica a grandes animais também. Né? Então a gente tem homeopatias, por exemplo, para aumentar a produção de leite. Tem uns que é pra carrapato. Legal. Umas empresas muito grandes. Tem empresas grandes. A própria Real H trabalha o Parasita H, tem algumas medicações que vêm para produção de leite, para ajudar no controle de ectoparasitas no geral. Aí, ó, essa parte que é interessante. super interessante. Nesse caso, a gente trata população. É diferente de tratar indivíduo, a gente trata população, tá? Inclusive... mas aí não é um tratamento, às vezes é um investimento pra você ter retorno, né? No caso de carrapato, preventivo, no caso de aumento de leite, investimento. Isso, trata sintoma e trata rebanho, né? Só de curiosidade pra vocês também, não lembro quando foi a época, mas lá em, sei lá, 1800 alguma coisa, um dos surtos de varíola que teve na Europa fora, quem ajudava a controlar o surto de varíola foi a homeopatia. Então, realmente, entra naquilo que você comentou da vacina no começo. Porque você trata a população. Na mesma época foi isso. Não, eu falo que nós estamos vacina em 1902, né? Que a gente passou o pneu aqui. Nós estamos numa situação que o povo tá no meio adoecendo, né? A vontade que dá é colocar o homeopatia na caixa d'água e hidratar todo mundo, né? Já tem um clorinho lá, né? Por que não? Gostoso. Aí, ó, fica aí o plano vendo aí, ó, candidato prefeitura ano que vem, aí, ó, homeopatia pra todo mundo. Agora uma pergunta, eu como veterinário homeopata, pronto, diagnostiquei meu querido cachorrinho lá. Tio Vini. Tio Vini é um bom nome. Aí eu faço um receituário lá, preencho, eu mando pro cara pedir esse medicamento numa farmácia de manipulação convencional. Farmácia de manipulação homeopática. Mas humana mesmo. Humana mesmo? Exato. Porque não é toda cidade que você vai ter, né? Já custa ter aqui homeopática. Aqui em tem algumas, viu? Não, mas aqui é Uberlândia, mas tem gente escutando a gente lá. Onde você tá? Paranaíba. Não, eu tô na fazenda. É que inclusive chegou uma pergunta lá da Federal do Ceará. Mas era em relação à regulamentação. Mas só pra concluir, então qualquer farmácia de manipulação não faz esse tipo manipulação de medicamento? Normal, não. Tem que se fazer manipulação homeopática. Porque ele tem que ter a base do produto já pra fazer. Então não é simples. Pra gente entender como que funciona, vamos supor... deixa eu pensar aqui. O ferro fosfórico, mineral ferro. Então ele tem que pegar esse mineral, triturar e diluindo ele várias vezes. Então, por exemplo, eu pego aquele mineral, coloco em 100 partes de água, aí depois diluo e sacudo, né? Batidas, que é o tal do dinamizar. Aí eu pego uma gota daquilo, diluo em mais 99 partes, diluo aquilo, faz a sucção, que é a dinamização, depois eu pego uma gota, até chegar na centesimal. Depois vai na quinta centesimal, sétima, oitava, na 200. Então, você pensa, até chegar na 50 milesimal. Quantas vezes quando você pede? Esse processo não foi diluído? Então, as farmácias costumam ter em determinadas potências meio que prontas. Então, a farmácia já tem diluído aquele... Ela já tem a base em tal potência. Por exemplo, às vezes eu ligo numa farmácia e falo, eu quero aqui na 30 potência. Ele, Priscila, eu tenho na quinta. E ele vai ter que formar... eu tenho na quinta, ele vai ter que chegar na 30. Então, ele já tem na potência mais alta e depois ele vai fazer a diluição reduzida. Pra chegar naquelas pra frente. Entendi. Ou então, já aconteceu o contrário. Eu quero na quinta. Aí ele fala, nossa, Priscila, eu já tenho na 7ª, não tem jeito, porque não tem como fazer ela concentrada, ele tem como diluir mais. Sim. Aí eu, não, dependendo do caso, não, serve a 7ª pra mim.
né? Mas as farmácias costumam ter algumas bases meio que já para dar o start a partir daquela potência inicial que ela tem. Tipo assim, na potência 3, aí ele já... Algumas tem na decimal, algumas já tem ali na quinta pra frente, né? Na nossa região aqui é bem tradicional a homeopatia, então não costumo ter dificuldade com as bases homeopáticas, né? Agora vão ter algumas que não tem, já teve situações de eu ligar aqui nas farmácias daqui e não achar nenhuma que tenha. Aí, às vezes eu procuro em São Paulo, às vezes não vai nem achar, né? Outra coisa que a gente pode fazer com a homeopatia é auto-isoterápico. Posso fazer auto-isoterápico de urina, olha que interessante. Auto-isoterápico de sangue, por exemplo, vou dar uma situação para vocês. Tempo atrás, tratei um indivíduo que ela tinha pedra na bexiga e cistite recorrente. O princípio não é a cura da homeopatia, não é a cura pelo semelhante? Eu colhi a urina dela e o cálculo dela e mandei para a farmácia homeopática para ela fazer a homeopatia da urina dela. A partir dos cristais que estavam na urina? Exatamente, da urina dela. É o auto-isoterápico, porque é dele mesmo, né? Iso igual, né? De urina. Porque vai tratar por que ela forma tanta pedra, não é? Mas você não poderia pegar, tipo, um cristal é de algo pessoal dela. Que... Então, animais com felve, eu uso muito fazer a indicação de auto-isoterápico de sangue. Porque está relacionado à baixa de imunidade e é peculiar de cada indivíduo. Tem animal com felve que vive X anos, outros vivem semanas. Sim. Então eu tiro o sangue, mando para a farmácia homeopática, eles vão diluir aquela medicação e vão formar na potência que eu pedi a medicação semelhante do sangue dele. É muito legal. É muito interessante. É muita coisa. É muita coisa. Tem que fazer uns 2 episódios isso aqui. Mas não poderia já ter pronto? Tipo assim, que eu já sei que o cristal é esse que é produzido, então já pega aquele cristal, já faço a diluição. É o que ele fala que às vezes... é o cristal de... Cálcio. Oxalato de cálcio. Exatamente. Pronto, já sei que é esse, já tem a base. Já sei que é esse. Precisa ser do indivíduo? Pode fazer. Tipo assim, já tem a base porque é pronta lá. mais personalizado. Ah, tá. É mais personalizado. Sem propaganda. Entendeu? Entendi. É feito pra você. Exato. É tanta coisa que até que eu esqueço. Nossa, eu devia ter usado isso nesse paciente. O Gabriel Pereira Tanus, certo. Ele tinha... De onde? Da Federal do Ceará. Isso. Ele tinha perguntado em relação à regulamentação. Tanto da parte de medicamento, por exemplo, toda farmácia homeopática, ela já passa por ISO, essas coisas tudo, sim, né? Sim. Inspeção do Inmetro, então tudo tem um protocolo. Acho que já foi respondido, viu, Gabriel? E a outra é em relação à regulamentação do atendimento, né? Como que funciona hoje a especialidade de homeopata, médico veterinário homeopata? Para começar, tem que ser médico veterinário. Né? Foi a primeira especialização reconhecida aí no Conselho de Medicina Veterinária. Dentro da veterinária foi a primeira aí, que foi aprovada. Quando surgiu, né? Naquela época lá. Organizar as especialidades foi a primeira. Mas, o ideal é que realmente, primeiro, seja veterinário, então de humano geralmente não prescreve para cachorro, e eu como veterinário, a minha formação, eu poderia fazer a formação em homeopatia, que ela é para médicos, dentista, farmacêutico e veterinário. São as 4 formações que podem prescrever homeopatia. Acho que é isso mesmo. Odonto, medicina, veterinária e farmácia. Acho que é isso. Então, eu poderia fazer... Tem algumas escolas de homeopatia que faz a formação em conjunto. E aí, eu poderia prescrever para todo mundo. Só que eu não achei adequado. Até porque a maneira de repertorizar, né? Novamente, voltando aí no termo, é muito específica para animal. Melhor focar, né, Priscila? Então, assim, um médico, o paciente conta tudo para ele. Isso aí é muito diferente. A maneira de eu abordar o tutor é completamente diferente, né? De eu entender como que acontece a rotina, a casa, de observar o animal. Então, a minha escolha... Eu fiz um primeiro curso de formação e a minha escolha depois foi procurar a especialização específica para médico veterinário. Né? Então, para prescrever, sim, tem que ser médico veterinário e tem que ter o curso de formação. Esse curso de formação, hoje tem faculdades que são específicas para medicina veterinária, mas tem esses cursos de formação em homeopatia que trabalham as 4 formações. Certo. Tá? Entendi. Muita coisa, hein? Espero que o Gustavo tenha... Não era Gabriel? É o ex-irmão. Certo. É isso, né, Vinícius?
Eu acho que a gente conseguiu contextualizar bem, trazer um pouco aí de A gente de pincelou relato, a né? homeopatia como um todo, porque se a gente for entrar em cada detalhe, cara, a gente fica aqui muita até amanhã. coisa. Mas eu achei Fazendo legal episódio. que a Mas já depois foi a Priscila trazendo volta exemplo. também e fala mais. Ó. Né? A gente entra e foca só em veneno de araraquara aí que você falou. Surucucu. Beleza? Araraquara. Aquela cobra perigosa lá de São Paulo. Lá dá problema, né, filho? É diferente. Pessoal, só lembrando vocês que dia 24 e 25 do mês 6 tem um curso de acupuntura veterinária com Alexandre Benesi aqui em Uberlândia, tá certo? Mais informações lá no Instagram do Mevcast. Produção desse curso é pelo Mev Curso. Não sabe o que é Mev Curso? Entra lá no Mevcast, descobre, tem tudo lá, certo? Recadinhos finais. Agradecer. Manda um aí. abraço pro Paulinho do G8. Paulinho do G8, que já foi nosso editor no Copa Vet, ele era nosso editor do... Ele fez muita parte de merchan, né? Mala direta, distribuição de panfleto. Ele, no começo Lucas da Machado também, Nicolau também, um abraço. Nicolau Queixo Grande. Um abraço pra vocês. A cerveja tava geladíssima. Só a turma. Valeu, Kaiser. E recadinhos finais. Pessoal, tá tendo aí agora um negócio no YouTube, que se você digitar Mevcast lá, vai aparecer o nosso canal, você segue e você vai ter acesso a vários vídeos. Se Tem não uns seguir Reels também, lá, né, tem cara? Reels, não é Reels porque é no YouTube. Shorts, né? Shorts. E no Instagram, se você digitar Mevcast, vai aparecer a gente lá também, com cortes dos episódios e tudo mais. E no Spotify, digitou Mevcast, aparece nosso episódio. E tem um negócio lá, que se você seguir, vai fazer a gente muito feliz. E se você der uma avaliação lá positiva, vai ser ótimo. Se for negativo, evita. Não precisa. E Manda se um vocês não inbox ali no fizer- Instagram e Se tudo vocês mais. não fizer manifestação nenhuma apoiando, a gente vai parar com isso aqui também. Eu já tô cansado. Já deu. Né? Então apoia que isso aqui dá trabalho pro caralho. Priscila, obrigado, tá? Por De ter aceito o nada. convite, ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Foi tá um bom? prazer, podem me chamar mais vezes. Redes sociais. A gente faz um passe de aí gastro depois. Faz. Boa. É específico, Tamo nichado, isso aí é legal. Primarra. Primarra, tá lá no Isso. Instagram, quem quiser Tá. consulta. E atendo no Centro Veterinário Celei Manzão. E falar que ouviu no Mevcast, tá lá constando 0% de desconto, né? Não, vamos conversar, vamos. Então é isso, pessoal. Dá tchau. Digite o cupom. Digite o cupom Digite o MEVCAST10 e ganhe 0% de desconto. Pessoal, mais um MEVCast vai ficando por aqui. Até semana que vem. Na verdade, daqui 15 dias, né? Por aí. Valeu. Valeu. Mais Homem-Formiga, cara.